Crie coragem. Isso mesmo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Coragem. Precisamos ter coragem e ousadia. Solta a vinheta aí! Esse começo de vídeo, ele foi um quebra-gelo para que nós possamos entender a forte temática teológica que teremos nesse vídeo de hoje que eu decidi gravar para vocês, meus ouvintes. Como muito bem vocês sabem, eu sempre gosto de trazer aqui no meu canal reflexões bíblicas, meditações, uma inspiração da Palavra de Deus para a nossa vida, vídeos doutrinários e doxiológicos, entre outras vertentes do cristianismo e da soteriologia e hermenêutica bíblica. Só que, no entanto, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante que eu nunca falei em nenhum vídeo meu, e eu já quero que você se inscreva aqui no meu canal, curta, comenta e compartilhe, porque é muito importante você dar esse engajamento. Cada vez que você curte, comenta e compartilha, você está agregando para o canal. Então, sem muitas delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre ousadia. Hoje em dia, o ser humano, ele teme o fracasso. Muitas das vezes o ser humano, ele teme fracassar e dar errado. E eu não falo apenas de fracasso no mundo espiritual, mas eu falo fracasso no mundo material e no mundo que tange a materialidade terrestre deste mundo. Muitas das vezes, pessoas perdem grandes oportunidades de vida em uma carreira porque elas têm medo de algo que vai lhes acontecer de errado. E aí, o que acontece com o ser humano é que muitas das vezes temos dado muitas desculpas para inúmeras coisas na vida que poderiam ser evitadas se tivéssemos mais um senso de ousadia para tentar, ousar e querer algo para o nosso bem. E eu quero fazer essa introdução aqui para chegarmos no conhecimento da história de hoje. Logo depois que Jesus morreu, eu vou até pegar a Bíblia aqui, logo depois que Jesus Cristo morreu, ele estava recente que havia partido da terra. Fazia pouco tempo que Cristo havia partido e ele tinha deixado 12 discípulos aqui neste mundo. Como Judas havia morrido naquele período, um novo discípulo entrou no lugar de Judas, que era Matias. Então agora eram 12 novamente, tirando Judas, que havia perdido sua vida fatalmente. Então nesse período, Jesus não estava mais aqui na Terra. Jesus era o mentor dos discípulos. Ele era aquele que fazia a mente deles. Jesus era a ilustração, o caráter irremediável e era aquele que brilhava sobre seus discípulos. Mas e agora que ele não estava, é como se uma pessoa estivesse perdendo um guia. Assim como alguém precisa de um guia e de um mentor para poder ter um discernimento na vida, os discípulos precisavam de Jesus como norte para a vida deles. Então, após a morte de Cristo, ele não estava mais lá. E aí que entra a situação. Eles precisavam levar essa mensagem adiante. Se Jesus não estava mais na Terra, ele não poderia mais se apresentar às pessoas. E se Jesus não podia se apresentar às pessoas, quem faria essa missão? Quem? Os discípulos de Jesus. Então ele deixou seus discípulos para cumprirem o propósito de pregar o Evangelho. Mas é aí que nós entramos em uma característica que esses discípulos tinham. Eles não possuíam um status social, eles não tinham doutorado, eles não tinham especialização, mestrado, eles não tinham concurso público passado, não tinham mestrado técnico, nada disso. Eles não tinham nenhuma formação amplamente acadêmica que os capacitassem, ou melhor dizendo, para pregar o Evangelho. E isso reflete muito sobre uma coisa que eu quero que nós possamos entender nesse vídeo de hoje. Deus, ele não quer as pessoas pelo que elas têm a oferecer, mas ele quer trabalhar dentro de você para que você possa oferecer o melhor de ti através da ação do poder dele. Amém? Ou seja, Deus, ele não está procurando uma pessoa que fale com uma indumentária ou com uma oratória muito boa. Ele não quer saber de eruditos ou de pessoas que têm uma ampla formação totalmente enciclopédica em seu vocabulário, mas ele quer saber de pessoas que façam as coisas com sinceridade de coração. Muitas pessoas cursam teologia e estudam anos e anos e anos, e eu não tenho nada contra isso. Inclusive, eu acho muito bom quem estuda teologia, porque é uma coisa que realmente agrega na fé e no conhecimento sagrado das Escrituras. Mas isso não diz nada sobre alguém. Tem pessoas que sabem tudo da Bíblia e não vivem isso na essência e na prática. Como Tiago 2 fala, a prática da palavra de Deus não adianta apenas saber e não viver. Então, esses discípulos, eles não tinham formação. Se bobear, eles não tinham nem o ensino médio. Eram apenas pescadores, comerciantes e feirantes em uma linguagem
mais modernizada. Então, o que se podia esperar deles? Mas aí é que está a questão. Pedro, Tiago, João e todos esses discípulos que faziam parte dos homens que andavam com Jesus, eles poderiam ter dito: não, eu não tenho nenhuma formação, eu não tenho nenhum grau de especialização, quem sou eu para falar do Messias? Eu não sou formado em teologia, eu não sou formado nisso e os parâmetros A4, o que eu vou fazer? O que Deus quer de mim? Mas aí Deus entra no cenário e ele fala: eu vim escolher as pessoas que o mundo mais julga incapacitadas para aperfeiçoá-las e trabalharem em meu nome. Ou seja, Deus, ele não quer que nós possamos melhorar para ir até ele, mas ele quer que nós melhoremos através da graça e da eficiência do poder que ele tem para nos transformar. E isso será comprovado aqui lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Acompanha comigo o que diz lá em Atos 1, 8. Olha o que fala lá na Bíblia. Diz assim, ó: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, está falando aqui que eles iram pregar tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, que eram cidades daquela época, até os confins da terra. Olha o que está falando. Eles iam pregar em Jerusalém, em Judéia e Samaria. Passando para o contexto atual, eles pregariam em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Pronto. Pegando numa linguagem mais modernizada do povo hoje em dia. É como se eles fossem pregar, dizer assim: vai pregar em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mas isso não tinha naquele tempo. Mas foi exatamente isso que o autor ele quis especificar aqui. Jesus estava falando: o Espírito Santo vai te capacitar para que você faça a boa obra em qualquer lugar. Dentro da sua casa, com o seu vizinho, no seu bairro, aqui no seu estado, em qualquer outro lugar, ele vai estar te capacitando. E aí fala aqui, até os confins da terra. Ou seja, isso significa que o meu testemunho ele vai impactar a vida de outra pessoa. O cristão, ele tem um testemunho diferente para dar. O cristão, ele é mais alegre. Uma pessoa que ela quer realmente mostrar o testemunho para o mundo, ela precisa do Espírito Santo na sua vida. Aonde o Espírito Santo há, existe alegria, existe mansidão, existe temperança e existe um comportamento amoroso por onde a pessoa quer que passe. Aquela pessoa que não se ira, aquela pessoa que não demonstra um comportamento agressivo, ela sim demonstra os frutos que o Espírito tem gerado na vida dela. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus não está querendo pessoas capacitadas e com alto nível de grau acadêmico para trabalharem em sua missão. Deus ele só quer uma coisa: a nossa entrega. Se algum de nós fala: ah, mas eu não falo bem, eu sou meio gago e tudo mais, entregue a Deus a sua missão e ele vai cumprir o propósito na tua vida. Ah, mas eu tenho vergonha. Confie em Deus e ele te ajudará nisso. Ah, mas eu sinto que vão falar mal de mim. A opinião das outras pessoas não é algo de relevância para a nossa vida, quando o que realmente importa é o que o Pai que está lá no céu está pensando da nossa vida. Então, eu quero passar com essa mensagem o seguinte entendimento: não apenas para a vida espiritual, mas para a nossa vida como um todo. Vamos parar de dar desculpas de incapacidade. Vamos parar de achar que não somos capazes. Muitas pessoas temem querer arrumar um emprego. Muitas pessoas temem querer estudar e fazer um concurso público. Muitas pessoas temem querer algo maior na vida e almejar um sonho e um projeto, porque elas estão focadas muito na autossuficiência de que sozinhas podem fazer. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus ele pode fazer você superar todas as barreiras e obstáculos da sua vida. Não tente superar por você mesmo, porque quanto mais tentamos fazer por nossa própria vontade, o fracasso ele tende a ser algo muito presente no nosso viver. Por isso, confia em Deus que Ele pode agir na sua vida e na minha e nos transformar para melhor. Ore comigo. Santo e eterno Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento agora. Que ela tenha se sentido muito tocada com essa mensagem e que ela possa levar isso para a vida e aplicar a cada dia. Nos dê, Senhor, um espírito de valentia e coragem para sermos decididos em proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. E se você gostou desse vídeo, se ele foi bênção e edificou grandemente a sua vida, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no meu canal e fique por dentro de todas as novidades que eu tenho lançado. Deus te abençoe!